Olá, bem-vindos ao podcast Isso é de Nossa Conta. Ao meu lado aqui, Paulo Cavalcante, o presidente da Associação Comercial da Bahia. E o nosso entrevistado de hoje, com o nosso bate-papo, é Luiz Henrique Amaral, presidente executivo da Brasel e também coordenador de segurança pública daqui da ACB. Não é isso, Paulo? Então, a gente te dá as boas-vindas. Muito obrigado. Meu amigo Luiz, satisfação imensa, né? Estar com você de novo em tantas lutas que nós estamos ombreados aqui, né? Associação Comercial da Bahia, você como líder também, defendendo a classe produtiva da Brasel, dos bares e restaurantes, participando ativamente aqui da Associação Comercial, da Bicentenária Associação Comercial da Bahia, coordenando o núcleo de segurança pública. Nós criamos também um fórum de comunicação, né? Um fórum de segurança pública, o nosso secretário atual, né? E estamos aí, com essa satisfação de a gente ouvir um pouco, exatamente, com a intenção de ouvir não só você, como você sabe, mas todos os líderes da classe produtiva do nosso estado da Bahia, que faz parte do nosso Consempre e do Fórum Empresarial também, e das federações, associações, além dos nossos deputados estaduais, federais, senadores, todos os gestores públicos, né? A casa, como eu digo, sempre está aberta, né? De forma suprapartidária, de forma para a gente harmoniosamente e contributivamente nos aproximarmos das instituições públicas e exercitarmos a nossa democracia participativa. Afinal de contas, todos sabem que a gente acredita na consciência cidadã participativa, transformadora e que é da nossa conta. Né? Seja bem-vindo, Fernandinha, fique à vontade, vamos aproveitar essa figura espetacular que é Luiz Amaral. Luiz Amaral, eu quero a gente iniciar, Paulo, falando de um desafio que, na minha opinião, acho que foi um dos maiores desafios da sua vida na época da pandemia. Eu me recordo que você estava sempre ali dando entrevista em toda a imprensa, atendendo tanto os empresários, como todas as pessoas, os empreendedores, né, garçons, acho que fica todo mundo nessa expectativa, que foi o momento que os bares e os restaurantes ficaram fechados na época da pandemia. E durante esse período, eu me recordo de uma entrevista sua que a expectativa era que fechassem, em média, 30% dos restaurantes. Eu gostaria de saber se realmente foram 30% dos restaurantes fechados, Paulo, porque eu tenho um dado aqui que o Luiz passou, que são 70 mil ativos, né, na Bahia, em toda a Bahia, bares e restaurantes, e 21 mil, mais de 21 mil, mais precisamente 21.042 restaurantes e bares em Salvador. Ou seja, este número era maior durante a pandemia. 30% fechou. Qual foi o maior desafio durante a pandemia? E eu vi recentemente também que tem outros restaurantes que também fecharam. A imprensa tem noticiado. O que está acontecendo? Bem, primeiro agradecer aí a honra de estar aqui, Paulo, pelo convite de estar aqui nesta casa, uma casa bicentenária que representa e aglutina tudo aquilo que a gente acredita, né? Aquele que a gente, como nós militamos no associativismo, acreditamos na essência, o propósito nasce aqui, né? Essa história, né, da Santa, da casa daqui da Associação Comercial da Bahia, me veio à cabeça a Santa Casa de Misericórdia, que é nossa parceira também, que também já tivemos aqui belas reuniões, inclusive, né, para poder também ter esse cunho social, mas esse DNA, esse nascimento, esse surgimento desse movimento empresarial nasce nas Américas aqui, né? E isso tem uma substância, isso tem uma história no qual a gente precisa não só honrar, como validá-la a cada instante e renovar a cada momento. E eu fico muito feliz com toda essa aproximação, essa possibilidade, com essa sua capacidade de liderança e de construção participativa, como você mesmo coloca, Paulo. E eu posso lhe dar isso como outro testemunho. Você trouxe realmente, Fernando, um dos elementos mais importantes, eu acho, eu tenho muito respeito quando eu falo e trato sobre a pandemia, porque a gente não pode esquecer do primeiro elemento da pandemia, que é o elemento humano da saúde. Vidas que foram impactadas, vidas que foram perdidas, e isso obviamente que não está sob nenhum tipo de possibilidade de equiparação a qualquer questão econômica.
né? Uma questão da dor de uma perda de um ente amigo, de uma pessoa querida, significa muito mais além do que coisas econômicas, Que materiais. dá para se recuperar Então, depois, né? então eu tenho muito respeito a esse diálogo e, sem dúvida, foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, não só na minha vida pessoal, como também na minha vida empresarial, como na vida de liderança. E também tenho muita gratidão aqui à Associação Comercial, porque você bem colocou, Paulo, aquele movimento que vocês iniciaram com a questão da comunicação, né, dos fóruns de crise e de gestão de crise, foi aqui e eu fui um dos primeiros entrevistados, né, naquela oportunidade, que foi exatamente a oportunidade que nós tivemos de dialogar e colocar toda a nossa dificuldade, toda a nossa discussão, Verdade. tudo aquilo que se passava, né? Então foi o primeiro momento que nós vivemos juntos. Então esse é o testemunho que uma coisa é o blá blá blá, é a conversa, né, Paulo? Outra coisa é a ação, é a atitude. E a gente tem aqui, na verdade, grandes atitudes que vêm acontecendo e isso vem trazendo mudanças e para lá para cá. Então, aí você traz o panorama da pandemia, né, no segmento de bares e restaurantes. O segmento de bares e restaurantes, basicamente, ele sobrevive da movimentação e da visitação de pessoas, né? Apesar da gente já estar vivendo essa questão do mundo do delivery, do mundo digital, mas a experiência ainda é uma coisa forte. Você tem uma ideia, hoje se estima-se no mercado, Paulo, que a gente tenha 15% do mercado é mercado de delivery. 85% é o mercado que a gente chama de presencial, o que já é um número elevadíssimo que a gente pode ter em consideração a tudo isso. Então, infelizmente, esse quadro, logo que saiu, a gente fizemos muitas análises. A Brasel realmente teve um papel preponderante nacionalmente sobre isso. A gente já vinha acompanhando em janeiro e fevereiro, Paulo, você tem uma ideia, essa movimentação já internacional, que começava a sinalizar a possibilidade de fechamentos, os chamados lockdown. A gente já estava acompanhando alguma coisa na China. Eu faço parte também do gabinete de crise nacional que a Brasel montou. E então a gente teve uma participação muito grande na discussão de tudo isso. E nos colocamos naquele momento, você tem uma ideia, em março de 2020, quando foi lançados os primeiros decretos de fechamento, a Brasel já trouxe uma proposição dos chamados protocolos sanitários. Porque nós tínhamos uma grande preocupação, porque o protocolo sanitário ele é da competência municipal. Você imagine o que é 5.170 municípios no Brasil afora legislando sobre questão sanitária no meio da pandemia, que era uma insanidade total. Ninguém sabia muito bem para onde estava caminhando as coisas. Então a gente, assumindo esse propósito, assumindo muito do que você coloca muito, Paulo, no conceito de onde dói meu calo, né? Isso aí, essa pergunta vai ser feita a você. O deputado Luiz Salles, que foi exatamente o provocador dessa reunião, acho que você estava aqui também nessa sala, quando o deputado Eduardo Salles chegou e reclamou. Eu digo isso já estou falando isso em todo encontro nosso. Ele reclamou. Eu não posso adivinhar, né, onde é que o seu calo aperta. Vocês precisam se aproximar exatamente de nós, deputados, para que a gente possa tomar atitudes que ajude a entidade produtiva. Isso foi importante. A partir daí, é essa pergunta, sim, que a gente vai fazer, já está feita. Já está no forno. Aonde é que o calo da Brasel aperta? Mas é exatamente isso, Paulo. Eu acho que a gente aprendeu muito nesse quesito, porque nós aprendemos na marra, né? Infelizmente, a dor ela é um grande provocador da gente conseguir transformações. E nós vivemos isso intensamente, porque quando nós chegávamos nas discussões dos lockdowns e dos protocolos, nós entendíamos a importância de levar ao poder público o nosso conhecimento de causa, para saber exatamente o que é que a gente pode ou não fazer, o que é que a gente deve ou não fazer, porque sai do campo da adivinhação ou sai do campo da pessoa que está atrás de uma mesa de escritório e entendendo o universo como ele consegue enxergar. Né? Então ali foi uma possibilidade de diálogo aberta fantástica e que a colaboração de cada um levando as suas dores, o seu calo doendo, ficava exatamente evidente e construímos coisas muito mais efetivas, muito melhores para todo mundo, exatamente por estar ali contribuindo, né? Ganhando, perdendo. Eu vivi das reuniões das melhores às piores. Né, dos grandes enfermos, porque tinha reunião que a melhor coisa que você poderia fazer era não participar, porque você sabia que você ia sair dela com uma decisão muito ruim para o seu segmento. Qual Mas foi o o fato mais difícil?
Difícil te listar isso. Eu estou até. Tá dentro da minha perspectiva de seguir a trilha de Paulo e escrever um livro sobre esse momento, porque foi de uma intensidade tamanha. Foram 2 anos que eu lhe confesso que eu não sei como é que fisicamente foram suportados, porque foi de uma intensidade gigantesca. Né? Eu estava diretamente ligado via WhatsApp a pouco mais de 1.000 empresários no estado da Bahia, diariamente. Fora a imprensa, né? Fora as demandas de imprensa, de protocolos, construções, ordem pública e por aí vai. E eu falo sempre, e é um outro testemunho, Paulo, os momentos mais difíceis da pandemia foram as madrugadas. Porque não era um momento onde a gente estava no afã de resolver, com sangue quente, botando a coisa para funcionar. Era um momento que a poeira baixava, e aí eu começava a receber ligações de pessoas e contatos de vários lugares da Bahia inteira, que é a hora que o cara baixa a guarda e fica naquele bate o desespero, né? E aí não é uma questão, é a questão emocional, né? E aí eu, graças a Deus, com muita serenidade, tive as construções e a oportunidade maravilhosa de vários contatos e de muito troca de conhecimento e muita troca de sentimentos, sabe, Paulo? Né? Isso criou um elo muito forte. Mas o que eu coloco é o seguinte: a gente tem duas formas, tem várias, não só duas, mas eu colocaria o seguinte, que é importante. Como você falou, a dor. Né? A dor força a gente a buscarmos soluções. A gente não tem muito como sair dela. A gente na pandemia lá era isso. Imagine, eu dizia isso sempre nas nossas reuniões naquela época. Imagine você que acreditou, pegou todos os seus recursos, saiu do seu negócio, gastou todo o seu dinheiro e sua poupança e montou um restaurante. Eu me lembro muito bem de um caso interessantíssimo que teve no shopping. O cara pegou uma área enorme e lançou um restaurante fantástico. E pandemia, ele fez e não abriu. Qualquer pessoa qualquer cidadão, não precisa ser um empresário para saber que você pegar o seu dinheiro e você empregar em alguma coisa, você espera o retorno dele, até para pagar seus empregados. Ele está lá aplicado e parou. Né? Parou, mas não para de vencer o seu aluguel, não para de vencer o IPTU, não para de vencer suas licenças, seus impostos, não para de vencer seus compromissos assumidos para pagar uma geladeira, um fogão, uma cozinha, não para. E ali você contou com alguma coisa e você não está conseguindo pagar. É desesperador, sim. Né? Mas nós vivemos a pandemia. Mas o que eu acho interessante, tirando esse momento de crítico, né? E de a situação que ninguém esperava, né? Eu me lembro muito bem que as pessoas não acreditavam que a Covid passasse da China e fosse para a Europa, e da Europa viesse para os Estados Unidos, viesse parar no Brasil. Achavam que não, lá vão resolver e tal, etc. E não aconteceu. Foi uma crise mundial. Mas hoje, meu querido Luiz, você não tem uma pandemia, tem um reflexo dela, tem as consequências dela, mas hoje você tem um país, né, o Brasil, em que nós estamos vivendo uma reforma tributária, onde nós também estamos passando por uma situação que, na minha opinião e para a minha filosofia da consciência cidadã participativa, que eu acredito que, só para as pessoas compreenderem, quando eu falo consciência cidadã participativa, eu tenho que explicar um pouquinho, não para todo mundo. O que eu quero dizer é o seguinte: na nossa Constituição Federal Brasileira, você tem a previsão de uma democracia que todo poder emana do povo e que o povo irá exercer as suas vontades através de uma participação representativa, que é exatamente os nossos vereadores, deputados estaduais, prefeitos, governadores, presidente da República, deputados, senadores, federais e estaduais, quer dizer, eu estou dizendo deputados federais e estaduais, desculpe, senadores, que essa seria a forma de você expressar a sua vontade através do seu voto, através do que você quer e que aquela pessoa prometeu a você durante a campanha que iria defender. Saneamento, luz, aquelas coisas básicas que você, até cesta básica também, né? E a previsão da Constituição da democracia participativa. O que é isso? É a participação, é a sua consciência como cidadão, sabendo que esse país lhe pertence, é seu sentimento de unidade e pertencimento à sua nação, contribuindo, como, por exemplo, participando das reuniões de pais e mestres, descendo para a reunião do seu próprio condomínio,
né? Ou seja, participando do orçamento popular. Isso eu só quis fazer, Lúcio, porque é importante. Claro. Eu já vi que várias vezes eu converso muito sobre isso, que ela pergunta, o que é que esse cara está falando? Já disseram que eu falo, mas que eu estou falando uma coisa que muita gente não entende. Então, se muita gente não entende, é esse valor. É o valor de cada um de vocês, seja lá qual a função que você tenha dentro da sociedade. Até mesmo você desempregado, você tem poder. Você é um cidadão brasileiro. Você é brasileiro. Sua nacionalidade é brasileira. E esse país te pertence sim. Então vamos voltar aqui para a questão, qual é a ideia? Isso é importante só para a gente alinhar. Qual é a ideia em relação a hoje? Hoje nós vimos, exatamente hoje, em relação à reforma tributária. Na reforma tributária, a gente começou a ver aquela coisa natural que a gente, infelizmente, Fernanda, se acostumou a ser a Brasel, bares e restaurantes, transporte, indústria, comércio, agro, serviço. Aí vai. Transporte, você tem transporte a granel, transporte rodoviário, transporte urbano, transporte. Cada isso é um sindicato, uma associação. E nós nos perdemos e esquecemos que nós temos pautas supra-segmentais, pautas constitucionais, pautas que dizem respeito à função social da pessoa jurídica, que é o que eu defendo muito também. Então, nesse caso específico, eu vi uma coisa impressionante, muito, não sei se você teve a mesma impressão, mas que mostrou participando do Instituto do Brasil, participando como coordenador de um GT da reforma tributária, na associação comercial, indo para Brasília, São Paulo, rodando muito, eu comecei a verificar, você viu isso agora, as frentes parlamentares, né? 20 frentes parlamentares agora, Luiz, repudiando a questão do PIS e COFINS de novo, essa mudança, até tentativa de qualquer forma de arrecadar, né? Então a gente está vendo que nós estamos enfrentando uma pauta que diz respeito a todos nós. Veja que no início foi interessante. Não, a indústria está querendo jogar toda a carga tributária por serviço. Não, a reforma tributária vai ser só para simplificar. Fiquem tranquilos. Ninguém vai nem aumentar, nem diminuir imposto. Mas a receita tem que ser garantida. Mas a reforma tributária vai ser para simplificar. E eu dizia, cansei de dizer isso não vai ser assim, né? Vai vir vários, como dizem, na lei o jabuti, né? E a gente está vendo isso acontecer. Mas uma coisa foi interessante, como as associações, nós liderança, associativismo, efetivamente se unindo, né? Acreditando, tendo consciência cidadã. Então, desculpe eu estar me alongando, viu, Fernanda? Mas agora vem para você. Você teve essa mesma impressão, Luiz? E tenho, Paulo, mas eu tenho essa impressão ao mesmo tempo que eu tenho essa mesma agonia. Por quê? Porque a gente que milita no associativismo entende com muita clareza que a solução de tudo está pelo nosso poder e a nossa capacidade de estarmos juntos. Boa. Estar junto é o grande diferencial de tudo, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer com que a cultura associativista avance cada vez mais, porque as pessoas, a gente está numa cultura de uma natureza muito, muito imediatista, né? Eu, como presidente executivo da Brasel, acordo santo dia, tenho que responder uma pergunta. Sou associado da Brasel, o que é que eu ganho com isso? Ao mesmo tempo que eu tenho que lidar com um processo associativista que só tem força se tiver legitimidade e participação. Boa. Ou seja, nossos ganhos são diretamente proporcionais à nossa capacidade de estar junto. Boa. Pura e simples assim. E esse é o desafio nosso, Luiz. O desafio nosso é mostrar, porque a Associação Comercial da Bahia, essa pergunta que você falou, Fernando, porque quando a gente junta dois empresários, a gente dá trabalho a você. Você vai ter que bater na mesa. Peraí, eu uma pergunta. Mas o que ele falou, eu achei sensacional, por quê? Porque eu me lembrei do parlamento. Eu vou trazer o exemplo de lá, do Legislativo, né? Que vira e mexe lá no parlamento, sempre está surgindo, o presidente Adolfo Menezes falou que surge o G10, G12, G11, por quê? Porque os deputados se juntam para ter força. Isso. Porque um só não vai. Então, aí, a minha colaboração, lembrei com isso. E aí, para colocar o que eu estou dizendo, assim, o que a gente quer colocar, o que ele colocou, que é muito importante, é dizer o seguinte, o que é que eu ganho com isso? Então, o pessoal não tem... Aí que eu estou insistindo, né, nesse segundo livro que a gente estará lançando, eu falo da inteligência cidadã. Aí você tem hoje a inteligência artificial, aí e você vai ter que aprender a usar, ouvir, falar sobre a IC, que é a inteligência cidadã.
Sem educação cívica, se a gente insistir nas escolas públicas e particulares, em todos os níveis do nosso país, em ensinar a educação cidadã, ou seja, para não dizer educação cívica, mas está voltando, a gente não pode falar mais nada hoje, que as pessoas vão querer polarizar. Sim. Como eu já falei que eu sou suprapartidário, eu não estou falando de partidos políticos, eu estou falando de Constituição Federal Brasileira, eu estou falando do meu direito como cidadão político, como cidadão participativo. Eu estou dizendo, mas a educação cívica, a educação da inteligência, a consciência cidadã despertada, desde cedo nas escolas, ela é fundamental para você conhecer seus direitos, suas obrigações e aprender a valorizar o que você está colocando, a valorizar o associativismo, a valorizar a união de pautas comuns, seja no partido que for. Pode ser do PT, pode ser do PSDB, do União, pode ser de quem for, mas existem pautas que são suprapartidárias, existem pautas que é da nação. Então, não é do governo provisório. Então, esta é a questão, como não é nossa provisoriamente, passando pela presidência da associação ou presidência da Abrazel. Vai ter que continuar, porque são objetivos comuns de interesse de todos. E a partir daí, quando pergunta, eu vou ganhar o quê? Aqui não é clube, aqui é valor. Se um empresário não consegue enxergar valor no associativismo, valor na voz, na união de todos nós, pleiteando numa democracia, entenda, numa democracia que já por aí já diz, democracia é a vontade da maioria. Se a gente não consegue formar nem uma maioria para ser representado participativamente, falta inteligência cidadã, falta conhecimento do que é cidadania, falta educação cívica. É isso que eu acho que nós, associativistas, nós empresários, nós empreendedores, seja qual for, temos que começar a ter consciência e promover isso e fazer com que o Estado também promova isso. É importantíssimo. A gente sabe que nas nossas escolas, quando você tinha educação cívica, que o pessoal pensava que era para hino nacional, que é importante, nossa bandeira está aqui, da Bahia está aqui, né? A bandeira da associação, né? Está aqui. Imagine, por que não, né? Você não entender o que é isso, não entender o que é ser um cidadão do mundo. Só que vai ser difícil. No mundo, com 7 continentes, com 195 países, né? Você não vai querer, com a discussão ainda de democracia, só com, segundo uma pesquisa que eu vi, com 165 países que se diz democrata, mesmo democracia plena, democracia imperfeita e democracia que já, até democracia mista tem, né? Então é brincadeira que é democracia. Então, dentro dessa visão, eu achei perfeito o seu posicionamento sobre exatamente o valor do associativismo, e eu vejo, e aí eu estou com você, aliás, estamos juntos, nós estamos fazendo parte dessa casa e da sua, claro, tá? Juntos nessa batalha. Então, onde o seu calo aperta, eu queria que você dissesse hoje, exatamente neste momento, o que é que a gente tem que, unidos, juntos, pleitearmos para melhorarmos exatamente as condições de todos os bares e restaurantes da atividade que você hoje preside. Veja, trazendo para esse universo da realidade da atualidade, como você bem colocou, Paulo, nós estamos vivendo a questão da discussão da reforma tributária, né? A reforma tributária é o melhor exemplo do que a gente está falando aqui agora, porque ela atinge diretamente, especificamente, cada setor e cada atividade econômica, ao mesmo tempo que ela dá todo o contorno do todo. Ou seja, todo o universo de ambiente de negócios estará sendo regido por isso. Obviamente com situações particulares de um lado ou de outro. Ou seja, se nós não tivermos a capacidade de termos uma clareza muito, como se diz, clareza solar, né? De termos a situação de falar, olha, nós precisamos de uma melhoria do ambiente de negócios. Essa melhoria do ambiente de negócios, como nós estávamos conversando um pouco antes aqui, Fernando, por que os bares e restaurantes estão com dificuldades e como? No frigir dos ovos, lá quando você começa a aprofundar a sua análise, você vai começar a identificar que no grande problema do nosso segmento hoje é a capacidade de renda. É a renda do baiano. Isso é interessante. Que isso tem a ver com o salário, que isso tem a ver com a atividade econômica, que isso tem a ver com diversos aspectos, que quando você vai olhar,
você tem uma atividade. E aí você veja a clareza como isso traz, Paulo. Os mercados mais desenvolvidos na sua oferta gastronômica são o quê? Os mais ricos pela diversidade, pela capacidade de geração, de atração de talentos e pelo mecanismo que faz girar a roda. Então, a reforma tributária vai desenhar literalmente os papéis de cada atividade empresarial no Brasil na sua capacidade de fazer melhor ou pior negócio. Meu Deus do céu, e isso não é importante? E isso não traz a capacidade. E não estou falando aqui em discussão técnica, eu sou um técnico, nós somos advogados. Exatamente. Mas não é a discussão. Eu diria que antes de advogado, nós somos empresários. Não, é o que eu falei. Não, eu falo com toda clareza. Eu sou um empreendedor que me tornei advogado e não advogado que me tornei empreendedor. Né? Minha formação, tanto que eu fui fazer depois de velho, faculdade de Direito. Então, e meu primeiro negócio aos 19 anos. Velho não, você é jovem. Então, Paulo, se a gente não tiver essa capacidade de enxergar, porque, por exemplo, o bar e restaurante, se nós não tivermos num ambiente de renda plena, onde as coisas estão funcionando, eu não vendo. E eu começo a ter uma oferta cada vez mais reduzida e cada vez mais limitada a essa capacidade de renda. Você acha que isso de, por exemplo, em Salvador, vários empreendimentos, mesmo empreendedores no ramo de restaurantes, de bares, abrem e aí tem aquele boom, aí as pessoas começam a frequentar, vão, e depois a gente percebe que fecha. O que acontece? Você acha que é por causa também da renda, né? A gente tem dois elementos fundamentais aí que a gente precisa trazer. Primeiro é esse da renda. Na verdade, a gente brinca que tem tribo de consumo. Então, essa tribo de consumo, ela sai girando 2 anos por aquilo que é novidade, por aquilo que é atração, por aquilo que é mais novo, por aquilo que naquele momento encanta. Né? E aí você tem um dado que 85% das empresas do segmento até 5 anos fecham no nosso segmento, o que é um índice de mortalidade gigantesco. E aí você recai numa outra circunstância. É exatamente também, aí eu posso falar com legitimidade, né? Apesar de ter ouvidos que não gostam de ouvir, o nosso gestor de bares e restaurantes precisa evoluir muito no quesito gestão empresarial. E aí entra o processo associativista. Todo esse universo está à disposição hoje. Nós sabemos disso, Paulo. Né? Nós temos a capacidade de ofertar hoje uma qualificação o tempo inteiro, mas o que é que nós precisamos? Engajamento, adesão, fazer com que as pessoas consigam terminar os cursos, enxergar valor nessa relação. Né? Então, acho que a gente precisa trazer... fica parecendo um grande clichê, mas o tempo vai nos mostrando as verdades que os clichês nos trazem. E é isso mesmo, juntos somos mais fortes, é tão simples isso, né? E tão verdadeiro. Você também já presenciou isso, Fernanda, N vezes nas casas legislativas, principalmente na Assembleia. Se você consegue mobilizar pessoas, botar 20 empresários, 30 empresários naquela galeria, nós já mudamos votação. Nós já mudamos encaminhamentos. Paulo sabe muito bem disso. O problema é que a gente fica elucubrando coisas muito mais complexas e hoje o WhatsApp é terrível para isso, porque o cara chega no WhatsApp, solta um monte de texto e informação, é lindo, maravilhoso, parece que vai resolver tudo, mas na hora de ir para a reunião e aparecer para fazer alguma coisa, ele nunca pode. Né? Então, os protestos de WhatsApp são muito bonitos, mas são muito pouco efetivos. Agora, Luiz, Salvador é uma cidade turística, né? Obviamente. Enxergo de vocês aí. Obrigada. Aqui a gente está em casa. A coisa tem que ser descontraída. É lógico. Se quiser um biscoitinho, um cafezinho. Quer café? Não, agora não, obrigado. E tem que fazer a nossa canequinha. Jô Soares. Para a gente colocar, para entregar a canequinha para você. Já tinha falado isso umas 3 vezes, mas vai fazer, vai melhorar. E aí, Salvador é uma cidade turística. Obviamente, a gente recebe muitos turistas aqui na capital baiana. E atrai. E tem uma diversidade muito grande, né? De bares, de restaurantes, de todos os níveis. Tanto ali no Bahia Marina, que tem para a classe social mais alta, quanto os bares em outros bairros, como na Pituba, que eu estou falando dos bairros mais nobres, né? E também na Barra. Só que há uma diferença que eu vejo as pessoas conversando a respeito, por exemplo, de o número de consumidores.
no bairro da Pituba e o número de consumidores na Barra. O que é que você acha que aconteceu? Porque diz que na Barra parece que minguou mais do que na Pituba. Eu lembro que na época, quando era o gestor Assemineto, que fez aquele calçadão, aí tirou lá, não podia mais estacionar, teve aquela confusão muito grande que poderia acabar com o comércio na Barra. Aí depois apazigou os ânimos, aí pararam de falar muito a respeito disso. Mas eu vejo, e tem pessoas que eu conheço que têm restaurantes lá na Barra que eles se queixam disso. Você acha que tem alguma coisa a ver? E você também, como coordenador aqui de segurança pública, né, Paulo? Se o que a gente, esse momento que a gente está vivendo, né, que a gente sabe que a violência aumentou. Se isso dá insegurança para as pessoas saírem, o que é que está acontecendo? Vamos lá. Você tem vários aspectos nas suas colocações aí. Primeiro, para a gente partir Tá. para esse universo, se me dá a oportunidade, Paulo, também da gente discutir e trazer um pouco coisa que há uma discussão muito grande no segmento. Quando a gente fala, dialoga sobre o segmento, a gente tem geralmente um olhar da mídia, da imprensa, muito restritivo e muito muito. pontual sobre um universo, como se aquele universo representasse o todo. Aham. Né? E isso é uma discussão muito ampla. Como você viu aí, nós temos mais de 21 mil bares e restaurantes em Salvador. E levando-se em consideração outro ponto que Paulo também comenta muito, que é uma outra coisa que merecia um papo bastante aprofundado, 60% do nosso mercado estima-se ainda informal. É isso aí. Então eu estou falando de 21 mil formais para mais 12 mil informais. Isso aí eu falo direto que é uma realidade. A gente não pode ignorar esta realidade, né? A verdade é exatamente essa. Não é? Desculpe de E, novo. então, e tudo isso tem É um verdade. paralelo em diversas questões, do modelo de gestão ao modelo de contratação, a geração de renda, a representatividade do segmento, a capacidade desse segmento de se organizar, que é diretamente proporcional à formalidade. Se você é informal por uma questão momentânea, por uma questão de necessidade de iniciar, ok, Pedro Raiz que vai faz crescer. parte do jogo. Mas quando você tem isso como uma estratégia, ou como uma coisa que nós sofremos muito no segmento da gente. Agora nós estamos com um projeto muito interessante que é a Brasil nas favelas, nas comunidades, e a gente vê as pessoas falam, pô, eu vou me formalizar para quê? Para pagar imposto? Boa. Aí eu digo para vocês, realmente, de novo, juntos, você sabe disso, que já conversamos sobre isso, sobre o projeto que foi idealizado, inclusive, por mim, na Fundação Paulo Cavalcante, que você sabe, e que eu estou aqui com um modelo aqui na Associação Comercial, já um piloto pequeno, onde nós pegamos as mulheres do subúrbio, da ferroviário, do subúrbio ferroviário, e nós, a partir desse piloto, a gente está acolhendo exatamente essas mulheres, né? Essas mulheres informais, que eu chamo de empresários raiz, né? Que eu digo, empresário raiz tem o direito de brotar e frutificar, Claro. né? Aquilo que você falou, uma coisa momentânea, mas essa realidade que você falou, ela volta para a consciência cidadã participativa. Volta, essa informalidade, ela existe porque as pessoas não confiam no Estado. Descrença. Não se sentem pertencentes ao Estado brasileiro. Não é o Estado Bahia, não, é o Estado brasileiro. É um problema nacional, né? Então, porque se não é só a Bahia que tem os bares e restaurantes que tem a maior percentual de informalidade no seu segmento. É 50 e pouco, quase 52% nacionalmente é a nossa média de informalidade. Então, a gente tem maioria informal do que formal. Então, o que a gente está colocando aqui, e a razão é esta, isso não está só no pensamento da nossa pesquisa, nossa vista, da sua pergunta e da minha, não. Está no SEBRAE, está na Fundação Getúlio Vargas, está em todas as pesquisas do Brasil feitas com credibilidade em relação a essa pergunta. Não tem sentimento de pertencimento, não se sente pertencendo, não tem sentimento de unidade. Acredita que o ambiente formal é hostil, que o ambiente formal vai quebrar ele, vai perder a coisa mais preciosa que ele tem, porque ele é informal, mas ele tem um nome limpo. E no momento que ele se formalizar, vai existir uma concorrência entre o município, o Estado e o governo federal para ver quem dos três quebra ele primeiro. Quem dos três bota ele o nome dele sujo e joga na CDA. Então, essa é a percepção deles. Por que vou me formalizar? Se eu tenho um mercado informal, onde eu compro, onde eu vivo, onde eu vendo, onde eu tenho. E aí ele perde
exatamente essa ideia do crescimento e vai viver dentro daquele outro mundo, né, daquele mercado informal, aumentou, mas até 2022 era 1,7 trilhões de reais, que era um mercado que é maior, veja bem, igual ou maior ao produto interno bruto da Suécia. Só para a gente ter uma dimensão que é importante. É para assustar, sim, para poder dizer, te mostrar o que é. Então, a gente tem que chegar e você está certo. Quando vai que você é o presidente de uma associação de formais, vai para a favela 10, e aí vem o programa que a gente está fazendo aqui, que é o programa Projeto Marsúpio, que é exatamente o nós, sociedade formal, sociedade civil, associativismo, associações, sindicatos, confederações e governo federal entende que a saída, né, não é só, que vai demorar, a gente dá educação cívica, educação de consciência cidadã. Mas, agora, nesse momento, acolher. Bota na bolsa, como canguru, o empresário raiz e junto andar com ele e dar tudo aquilo, não só para o formal, porque o interessante é assim, Paulo, você sabe disso, que você acabou de dizer aqui que é verdade, o nosso empresário, ele carece de capacitação, ele tem dificuldade financeira, ele tem dificuldade de ser empreendedor, de entender aquela questão. Mas o que eu acho que você disse mais importante ainda, Luiz, foi quando você disse, nós estamos vivendo um problema de grana, de desemprego, de situação generalizada de um Estado, principalmente, né, que vem perdendo posições ano atrás de anos. Isso são realidades que interessam, sim, da nossa conta. Né? E é isso que a gente vai fazendo aqui. Eu adorei. Agora você veja, Paulo, como é interessante o que você traz e o quanto capacidade a gente poder fazer links, Fernando, do que a gente está falando aqui. Você começou com a reforma tributária, passeamos e fomos lá para cá. Aí você acabou de trazer esses elementos agora da formalidade e da informalidade. Uma das grandes discussões, que ainda não está nem tão grande quanto ela merece ser, e com certeza ela tomará vultos maiores do que estão presentes hoje, é o mecanismo do chamado split payment, que é essa capacidade de que os impostos sejam já cobrados no momento que você faz a transação bancária. Como você faz o e-commerce hoje já debitado. Entendi, já vai para cada um, para cada lado e para cada... Ou seja, isso é um furacão em cima do mecanismo de sonegação e das possibilidades a favor do Estado. Você está falando a respeito de furacão, né? Falou da informalidade, da formalidade e a inflação dos alimentos. Vocês já estão passando, porque os produtos estão mais caros. Está repassando para o consumidor? A gente já tem pesquisas históricas que têm mostrado que a gente não consegue fazer isso desde o final da pandemia para cá. Né? Então, tanto que a inflação de alimentos que a gente chama alimentação fora do lar, que é onde nós nos enquadramos, ele é mais baixo do que a inflação de alimentos de consumidor, exatamente por essa falta de capacidade para cá. Mas eu queria só voltar para essa questão do link que você colocou da informalidade e da reforma tributária, Tá, isso aí. porque a discussão é exatamente essa. Ou seja, elementos da reforma tributária como esse, uma modalidade de débito de imposto automático, muda o cenário de negócios todo e muda até a capacidade de ser informal. E você pode ter uma certeza, Paulo, você sabe disso, o mundo está caminhando cada vez mais digital. É isso aí. Então não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. E o mecanismo no meio digital de rastreamento eu entrei nisso lá no Sintegra, lá atrás, foi a minha especialidade também, ligada à área tributária e de direito digital. Hoje é um apertar de botão. É verdade. Os mecanismos de troca, de trazer. Então, esses elementos vão alterar E aí, se a gente não tiver fazendo as discussões corretas e coerentes, presentes lá, informando aquela coisa que você mesmo, Paulo, já chamou a atenção, que você não discutiu. Imagine o que é você ter débito automático, vamos grosseiramente falar, débito automático de imposto de um lado e a discussão do devedor quanto mais do outro. Boa. Que nos coloca como sonegadores e como à mercê de qualquer ação estatal que pode nos tornar, da noite para o dia,
um problema gigantesco na nossa ordem municipal, que você mesmo viveu isso com toda a intensidade. Que eu vivi sendo processado criminalmente. O Com a vida segundo esgotada. caso, o segundo caso, em Santa Catarina, né, onde eu fui lá me defender, então todos sabem dessa questão. E a questão é a seguinte, mais importante dizer isso, é aproveitar para dar essa informação. Devedor quanto mais, a gente precisa tratar o que a gente tem insistido, que é o Código de Defesa do Contribuinte, do pagador de imposto. E eu estava a semana passada em Brasília, tive, né, a oportunidade, graças a um grande amigo nosso, João, que me colocou com o seu filho, lá do Instituto Unido do Brasil, que tem uma empresa espetacular, exatamente de advocacy lá em Brasília, me colocar com o senador Efraim, que é o relator, exatamente, que trata da devedor quanto mais. E discutir com ele o absurdo que era. Colocar apenas como exemplo, não porque seria meu caso, mas como exemplo, né, para mostrar que não existe este absurdo de querer se criar um tipo penal, né, que é o devedor quanto mais, no direito civil. Explicando para ele o que é a Constituição Federal Brasileira, o que é o ramo do direito civil, não quer dizer que ele não saiba, não, ele sabia muito bem, estava muito bem alinhado com o pensamento dele, com o que ele acha. E mostrando efetivamente que quando você perde ou tira tudo o que existe no direito penal, que é culpa, dolo, contraditório, ampla defesa, na dúvida pro réu, tudo isso você tira do empresário, interessante, formal. Né? E aí vem a argumentação inclusive eu ouvi a argumentação de alguns líderes também de associação, dizendo, não, mas no combustível existe muita organização criminosa que compra muitos postos de gasolina, tráfico de droga. Você acabou de definir. Organização criminosa se trata na seara penal, criminal. Você não vem tratar na área civil da pessoa jurídica estabelecida, da pessoa jurídica que está ali e está passando, seja o que for. Então, esta pergunta, essa questão que você trouxe foi espetacular, porque você já antecipou, mas tinha combinado até com ele, não vamos deixar de falar no devedor quanto mais, não vamos deixar de falar exatamente nessa criminalização e demonização do empresário. Para você ver a importância, Paulo, porque às vezes a gente fica conversando alguns assuntos que as pessoas que não estão habituadas a uma discussão um pouco mais saída, né, mais provocativa e importante, dá a sensação de que a gente está num universo paralelo. E deixa de, às vezes, conseguir, porque quando eu falo assim, eu sou o presidente da Brasil Executivo, eu sou associado da Brasil, o que é que eu ganho com isso? Que, na verdade, ele quer tangibilizar. Ele que precisa, né, sentir algum benefício efetivo. Só que uma discussão como essa, se a gente não participa para falar a nossa realidade, nosso entendimento, fica valendo o entendimento deles, que estão legitimamente representados. Muito bem. E serão feitas as legislações que recairão sobre todos nós. Exatamente. Pelo quê? Pela nossa ausência de participação e de efetivação, de levar a nossa... Ganhar ou perder faz parte do jogo. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu falo sempre assim, olha, você quer me atropelar, me atropele, mas você vai me atropelar olhando no meu olho. Você vai saber o que você vai estar fazendo. Né? E eu vou estar sabendo que eu estou me defendendo. Né? As coisas são... Então aí você pega, poxa, um elemento como esse, o que é que você ganha com isso? A capacidade de estar sentado naquela mesa, legitimado pelo poder do coletivo. Exatamente. Para chegar ali e falar... Sociedade civil organizada, através do associativismo, pelo direito que você tem, representatividade... Exato, democracia. Qual o valor que tem isso? Né? Qual o valor que tem eu não ter uma tipificação em cima completamente equivocada de devedor, quanto mais em qualquer empreendedor penal hoje. Que vai acabar seu negócio e você. E a sua vida. A sua vida. Isso tem preço? Exatamente. Isso não aí. Tem. Essa e ela é fruto da questão participativa. Boa. Apenas isso. É isso aí. Né? Porque o que a gente fala, Paulo? Os elementos estruturantes estão todos colocados. Nós temos a questão da legitimidade, da representatividade e dos mecanismos de controle e de ordenamento dessa hierarquia, onde nós estamos representados em todas elas. Aí você vai reclamar, o problema é da instituição, ou do meu representante, ou da minha ausência que permitiu aquele processo caminhar. Se você me permitir de novo, Fernandinho, eu vou insistir. Está na formação, na educação, na falta de inteligência cidadã.
Sim. Veja bem, nós empresários, estou falando de mim. Isso aí, né? Eu, Paulo, já fui assim. Sim. Eu, Paulo, acreditava que eu já fazia demais, porque eu saí, como todos sabem, filho de chofer de caminhão, com professora primária, carreguei litro no lixão de Salvador, papelão velho, vendi verdura, vendi livro, mas transformei a Sazil na terceira maior distribuidora de produto químico do Brasil, né? A partir daí, sofri aquela operação que todo mundo sabe, fui destruído, mas sou empresário, não, nasci com esse talento empreendedor. Mas eu já achava que fazia demais, eu já achava, não, eu já emprego, eu já pago todos os meus tributos rigorosamente em dia, não atraso nada, sou suporte de receita, né? Eu já tenho desenvolvimento social, eu já bolo, já crio produtos, eu já faço negócio, eu já consigo dar oportunidade aos outros, eu produzo riqueza para se gastar nos bares, restaurantes, Isso. etc., comprar terreno, etc. e tal. E então eu já faço demais. Eu vou ter que agora também me preocupar com o Estado, pensava errado, com o governo pro- provisório, com aquele que está representando, com o síndico do nosso condomínio chamado Brasil. Como eu disse a você, eu já fui síndico várias vezes, então eu não estou aqui, pelo amor de Deus. É a forma, da maneira melhor possível de enxergar o síndico político que administra esse condomínio chamado Brasil. Só quer dizer que nós moramos aqui, só quer dizer que nós temos a fração ideal desse país. Esta é a intenção quando eu falo de síndico do condomínio. Então, se eu não participo, se eu acho que eu já faço demais e deixo na mão, exatamente, das pessoas, das instituições públicas que estão muito bem representadas, que estão muito bem organizados, que ocupam os espaços, né? Você vai dizer que a Procuradoria da Fazenda Nacional é um exemplo para ser seguido por nós. A Procuradoria sabe se movimentar, ocupa os espaços. Tem uma comissão onde ela é maioria, ela vai lá e coloca, ela transforma a legislação. Ela consegue estar nos gabinetes dos senadores, dos deputados, discutindo os pareceres dela e mostrando, olha, gente, é a Receita que paga o seu salário, Vossa Excelência, procurador, tal, tal. Então a pessoa fala, pô, é verdade. Agora se esquecem que a gente tem que ter inteligência cidadã também, mesmo tendo a sua força admirável e para ser copiada por nós, associativistas e empresários, para estarmos juntos com ele, discutindo de forma contributiva, harmoniosa, mas mostrando nosso valor, mostrando que se o Estado ele mata a galinha de ovos de ouro, ou seja, os empresários formais, bem estabelecidos, que pagam seus impostos, empregam e gera bem-estar social, e gera inovação, e gera tecnologia, que faz as coisas acontecerem, ele está cometendo autocanibalismo estatal, está comendo a si próprio. Então, esta noção passa de novo pela consciência cidadã participativa. Educação cívica, entender que a função social da empresa está na Constituição Federal. Entender que o artigo 37 fala que é obrigação a educação, a saúde pública, a segurança pública, acesso à justiça, a moradia e o assistencialismo. É obrigação. É direito do povo brasileiro. Agora, quando você tem uma democracia onde a maioria do povo brasileiro não tem sentimento de pertencimento, não se sente dono, patriota, não se sente nacional, não se sente brasileiro, neste momento, né? Até me preocupo quando eu falo patriota, eu estou falando assim, patriota, eu cito português, patriota, né? Que o teu agora virou também, como é que chama aqui, da pejoterização, não, tem um nome que chama, você não pode falar alguma coisa que você é negacionista, você é bolsonarista, você é lulista, você é esquerdista, direitista, você é nazista. Então a gente precisa entender que o português continua valendo. Então eu estou falando aqui suprapartidariamente, de forma do português que a gente aprendeu nas nossas escolas. Então, deixando isso claro, que é importante, este sentimento não tem, você tem uma democracia imperfeita, né? Como o Instituto, se não me engano, europeu, eles dizem que a nossa democracia é imperfeita, tem a democracia plena e a democracia imperfeita. É isso que eu estou falando aqui. Claro. É difícil para a gente, é muito difícil para nós, mas a gente está fazendo isso de propósito. Esse bate-papo aqui legal com o Luiz, com o Fernandinha, com a equipe toda que está fazendo aqui da associação e da gente também, do Consempre, do Fórum Empresarial, das associações, da vontade da classe empresária brasileira, é exatamente para levar, divulgar e levar essa informação de forma, como contribui dizendo, contributiva, mesmo a Procuradoria da Fazenda, tendo e tem uma organização
perfeita, participando perfeitamente, defendendo o que ela acredita. Ela precisa que a gente tenha forças para discutir, que a gente, na verdade, quer o melhor. Ninguém está aqui falando em acabar com o Estado. Ninguém está falando aqui que a gente não precisa de instituições públicas. Ao contrário, elas são indispensáveis, fundamentais para que nós tenhamos um país, para que a gente tenha uma nação, para que a gente tenha um convívio, né? Segurança pública, Procuradoria da Fazenda Nacional, Judiciário. Agora, o que a gente está falando aqui é de escolhermos, ouvirmos, escolhermos a melhor forma desse convívio social. Mas quem entrevistar aqui é você, não sou eu, mas eu sou terrível. Gasta mania de falar pra caramba. Nada, eu Vamos, acho Luiz, aproveite. a grande virtude, Desabafa. a grande virtude de bares e restaurantes é isso, né? É isso aí. Nós somos eternos anfitriões e a coisa mais interessante é um bom papo, né? É um bom papo, é o que a gente sabe. E é uma grande verdade, para mim uma das grandes invenções da humanidade é a mesa. Né? Porque é um local onde todos nós nos reunimos, nos alimentamos e resolvemos tudo. E é bíblico, sabia? É bíblico, né? É bíblico. Jogou a bola. Você pode começar com aquelas que você gosta. E olha o componente da alimentação disso, para você trazendo isso, para você ver a importância, como é gostoso raciocinar e entender um pouco a profundidade das coisas, para a gente não se sentir apenas, né, uma superfície rasa. Né? Você imagina, então, a gente está falando de comunidade, de tudo isso que a gente está falando, de crença no associativismo, crença nas pessoas, crença no poder de estar junto. O primeiro registro da humanidade de estar junto é alimentando-se, né? É o ato de se alimentar. Né? Então, para você ver, eu primo muito pela atividade de bares e restaurantes, porque eu acho ela nobre. A arte de alimentar pessoas é uma nobreza extraordinária, os mecanismos. E você pode ter muita certeza, esses elementos primatas estão presentes o tempo inteiro na gente. É natural a gente sentar numa mesa, é natural a gente fazer uma alimentação em conjunto, natural, né? Família é o os zelos. é o momento mais importante, né? Da pois casa, na hora do almoço, pois do jantar, do café Imagine, da manhã. Paulo, se a gente consegue trazer o mundo associativista para as mesas dos bares e restaurantes, para conseguir fazer essa aglutinação de interesses. Já está né? aceito. Não é? Já está aceito. Daí você sai só dos cafés da manhã, que nos encontros se transformam, como a gente faz na associação aqui, e faz para de noite. E você sabe, né? Leva aos jantares que transformam. E você sabe que se não for um evento que não tiver um comes e bebes, ele não tem. Já falei que fazer um vinho para você, eu acho que era importante. Tá aí, ó. Perdeu a oportunidade de chegar aqui um patrocinador. Pois é, trazia um vinho, uma café, um gin. E a gente aproveitava aí, ó. Brindar. Com você. Não será. Vacilei. Mas não, eu que vacilei, eu acho que devíamos ter pensado nisso. Já tinha pensado já, mas não fizemos. Olha, já tinha pensado. É ótimo que eu recebo um novo convite. Não, vai ser. Aliás, a gente faz, corta a parte desse, entra e você vem já com o patrocinador. Tá aqui, ó. Tá aqui de volta. Atitude, é isso aí. Mas aí, então, Paulo, você veja, então, o mecanismo da reforma tributária, para mim, é importantíssimo para botar esse quadro, para mostrar a capacidade de intervenção que ele terá nos nossos ambientes de negócios e que se a gente junto não vai resolver. E se a gente não tiver voz lá dentro, porque você falou uma coisa que é fantástica, Paulo, que as pessoas precisam ter a clara noção, Fernanda. Não existe vácuo, não existe espaço vazio. Agora eu vejo que você repete muito o modelo de gestão, criticando o modelo de gestão. Qual seria o modelo de gestão ideal? Você fala gestão pública? Sim. Olha, isso. Porque você, a todo momento você já falou algumas vezes. Eu acho assim, porque, por exemplo, a grande transformação que eu vi nas entidades, como o próprio Paulo comentou, também era um cético em relação a isso. Nas primeiras reuniões de associativismo, não estava nem aí para isso. E depois eu fui criando esse universo. Despertou como? E ele consolidou na minha alma, e aí eu digo com toda clareza de alma que eu possa trazer para um elemento como esse, que as câmaras consigam registrar, muito próximo, né, e muito distante do que viveu Paulo no seu coro, do que eu tive a capacidade lá. Mas foi a chamada Operação Tesouro, onde tivemos uma operação aqui no estado da Bahia, que prendeu 10 donos de restaurante durante um dia e soltaram à noite. Né? Então, naquele instante, eu estava presidente da Abrazel, do Conselho de Administração, recém-possado. Olha, eu sou muito ruim de data, mas é por volta de 2011, 2011 foi a minha. Depois. Um pouquinho depois, 2014, Operação Tesouro. 2014.
Então, porque ali eu vivi isso muito claramente, Paulo, porque eu era um espectador privilegiado, porque eu conhecia, e não é conhecer de dar oi, não. Eu conhecia a história e a vida e acompanhava o dia a dia de todos os empresários que estavam participando, que estavam sofrendo aquela ação. Conhecia o sistema de informática que estava 2008. colocado. Foi 2008? Tudo isso? 5 presos na Operação Tesouro são soltos. Então, Hum. o que é que 2007. acontece? Depois, eu era com o sistema de informática, eu conhecia, porque programador, e conhecia de legislação. E sabia que tudo que estava acontecendo ali não tinha a menor pedra em cabeça. Era sonegação Era- fiscal era- eletrônica, né? Não, que É um absurdo. era suposição suposição. de formação de quadrilha. É absurdo, é um absurdo. Eles aprenderam isso aí, foi a mesma coisa da gente. Foi. Rapaz, olha, pra você ter uma ideia, Paulo e Fernanda, eu comecei, era uma segunda-feira, isso eu me lembro bem. Coisa de 5 e pouco da manhã, me liga um associado desse. Luiz, não sei o que é que está acontecendo. Tem gente batendo aqui na porta, dizendo que é polícia, mas é com uma violência tão grande que eu tô achando que é ladrão, não sei o que é que eu faço. Aí começou, daqui a pouco começou o segundo, Luiz, o terceiro, Luiz. Quando deu 10 horas da manhã, já tinham passado em todos os 10 e truculência pura. Você tem uma ideia, um deles foi acordado com a arma na cabeça junto de uma neta que estava dormindo com ele, que tinha 10 anos de idade. Imagina, Dentro não de respeita casa. nem a criança. Né? Outros que ameaçaram a matar o cachorro, que estava latindo e estava incomodando. Né? Então, um negócio assim, louco, insano. E eu disse, poxa, começou aquele negócio, quando chegou 10 horas da manhã, nós montamos um gabinete de crise, até em separado da sede da Brasil, porque eu digo, poxa, não sei o que é que vai acontecer. Aí fomos entender o assunto, fomos entender o que é estava acontecendo, aí nos posicionamos e, graças a Deus, ninguém dormiu na cadeia daquele dia. Todos foram soltos e todos tiveram aí, responderam toda a sua história. Isso não deu em nada, nem sequer a acusação tributária aconteceu, Paulo, você tem uma ideia. Nosso queridíssimo doutor Marcelo Nogueira Reis foi um dos nossos grandes maestros da defesa disso, que nós juntamos um grupo. Então, naquele dia, eu vi a dimensão do que é ter gente junto ao entorno de alguma coisa que acredita juntos. Maravilha, falar porque isso foi, agora. foi a mesma, ou seja, você teve, né, engraçado, para despertar a mesma motivação que eu Em proporções tive. diferentes, completamente proporções diferentes, mas exatamente. mas Então, estímulos mas você vê aqui exatamente, é o Estado agindo destruindo, brutalmente. exatamente, destruindo o empresário. É. E é uma visão equivocada, né, da própria forma de utilizar-se da polícia. E aí, quando você vê essa ideia de um David Elco Tomás, é o que eu digo Pois para é. você. É um absurdo, Pois não, incomoda qualquer um. Então, Legitima todos os isso. empresários que sofrem, está sofrendo hoje, e o mais grave, não dar nada depois. Pois é. Porque o próprio Poder Judiciário entende, existe, infelizmente, um entendimento, como se fosse um corpo, de que aquela ação, a decisão judicial de mandar fazer aquilo, e a ação, como você falou, agressiva, desproporcional dos próprios policiais, que tem sim que ser responsabilizado, não pode ser dessa forma. Os traumas deixados para essa criança estar do lado do rapaz, ou os traumas Não, deixados das pessoas. Esse senhor saiu do mercado, parou. Pronto, deixou de ser mas eu empresário. estou Mas é dizendo. isso quando você fala assim, desculpa, Paulo, Não, só pois não. rapidinho. Quando você diz que não deu em nada, aí a gente para assim para pensar na reputação, né, da pessoa, porque ela fica, isso não dá em nada, pode ser juridicamente. Isso. Né? Juridicamente não deu em nada. Não, os impactos pessoais e mas emocionais? os impactos pessoais são absurdos. Eu não sei se você lembra na época do caso Escola Base. Sim. Que foi um caso, esse foi o meu. Eu estudei esse caso, Paulo, fiz estudo de caso, que na época a imprensa que acabou recebendo a denúncia, a gente não, eu estudei, obviamente, estou fora disso. Recebeu a denúncia de professores, donos de escolinha. Você lembra disso? Lembro, sim. Você lembra, Paulo, disso? Lembro demais, lembro demais. E eles foram acusados que estavam estuprando uma criança. Uhum. E aí jogaram coquetel molotov, acabaram a vida dessa escolinha, acabaram a vida da pessoa totalmente. Eles tiveram indenização, acho que pouco mais de R$20 mil, depois de
10 a 20 anos, mas o que não Não é adianta, ele não nada, vai não é conseguir se nada. reerguer. Não é Não é nada. verdade? Não é nada. Emocionalmente, principalmente. Emocionalmente, Mas o que principalmente a de um gente, crime, então é um até absurdo, né? para deixar claro, Fernanda, que a intenção, quando a gente faz isso, eu e Luiz, não é, É. eu Não, acredito mas eu Sim, que entendi o que vocês eu falaram. estou dizendo o seguinte, ninguém está aqui dizendo que a gente tem que fazer uma campanha, como acontece hoje, efetivamente, nos erros, né? Nem do empresário, tem que tratar aquele empresário que cometeu a sua equívoco, que cometeu o Isso. seu erro, a pessoa, como está na nossa Constituição, como está no direito penal, ele, se é sonegador, Sim. ele se comete crime, ele tem que pagar. Claro. A gente não pode generalizar. Como também não podemos fazer isso nem com os políticos, né, que tem político corrupto, mas não quer dizer que todo político é Claro. ladrão. Não podemos dizer que efetivamente todo policial está desequilibrado emocionalmente naquela hora porque ele bateu desproporcionalmente em alguém. Não podemos exatamente generalizar. A gente tem que entender que todos nós somos seres humanos. E como ser humano, independe da função em que você tiver, se é juiz, desembargador, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, pode ser qualquer um cidadão brasileiro, qualquer um, empresário formal ou informal, a gente sim vai ver erros cometidos, sim, ilegalidades, sim, que têm que serem devidamente punida, né? Então, É o isso, que a gente foi está isso que eu dizendo estava agora... querendo dizer. Eu não sei se você Pois não, entendeu. diga. Não, é isso mesmo. Você entendeu o que eu quis dizer, Não, né? você veja que, na Eu verdade, quis dizer que, você traz para o mecanismo que o próprio Paulo falou. que é de... Os limites da legalidade e da ilegalidade estão muito bem postos e Muito colocados. bem posto. E a cada qual, dá a César o que é de César. Isso. Primeira coisa, quando a gente recebe algum problema de fiscalização, por exemplo, na associação, é o seguinte: vamos examinar o caso. Qual é a lógica disso? O que está sendo feito tem razão? Isso aqui é indefensável. Eu não Luiz, posso defender isso, porque isso realmente está errado. mas- Eu preciso é bater palma. mas eu pro digo cara de assim, cá, quando cara da acusa fiscalização. uma pessoa, por exemplo, injustamente, Ah, quando sim. foi o caso de Paulo, quem lê o jornal de hoje, muitas vezes não lê o jornal de amanhã. Você está entendendo? E aí aparece uma manchete absurda, por exemplo, uma matéria claro. gigantesca te atacando, mas a errata Ah, no não. jornal só aparece desse tamanho. Ah, sim. Quem tem problemas de ver perto, que enxergar perto, não consegue, por exemplo. Eu não iria nem conseguir. Não, e agora com esse Então você fenômeno dos fica- cortes, Não é da verdade? edição, Mas- você Então consegue esse construir um monstro é isso com a que eu tô facilidade dizendo. do tamanho. Então, Mas quer por dizer, isso que não eu, é? Fernanda e Luiz, inclusive, também participamos do Consempre, lembra? Isso. A gente criou exatamente o Consempre e criamos a gestão, seja com a certificação da gestão, com a consciência da função social da empresa. Onde a ideia, exatamente aqui na Associação Comercial da Bahia, fazer um conselho misto com as entidades públicas. Lembra que a gente criou, Zilan não está aqui agora, mas criou o GED, o Grupo Especial de Defesa da Função Social da Empresa. Do qual foi o primeiro entrevistado. Exatamente também. Exatamente o núcleo de crise e reputação e o núcleo jurídico. Isso. Quando a gente criou aquilo, o que a gente queria é o seguinte, olha, tem o CIRA, beleza, o CIRA é um órgão do Estado para combater exatamente os crimes organizados, sonegações fiscais e tudo mais. Mas é importante chegar lá para dizer, peraí, eu sei que vocês vão agir, mas se você tem tudo, se você tem junta comercial, se você tem licença ambiental, se você tem licença municipal, estadual, federal, se o cara já pagou os impostos, tem um contrato social dele, se ele para comprar um produto, outro tem um inventário dele, se ele está pagando imposto, peraí, como é que se trata esse assunto? É com uma ação policialística, com a jornal, para mostrar o leão está buscando imposto, estão prendendo todo tipo de sonegador. Desculpe, hipocrisia. E que essa hipocrisia existe porque nós não estamos organizados. Porque se a gente tem um conceito aqui, como eu coloquei, agora o que acontece? O que é que nós estamos esperando e por que é tão importante o Código de Defesa do Pagador de Imposto? Porque nesse código, com exemplo dos outros estados, existe uma comissão mista que se reúne com o governador, que se reúne com o secretário vai tentando fazer, que empresários e tal, com uma comissão para dizer o seguinte, qual é a melhor forma? Porque nós, formais, nós, associativistas, nós, cidadãos,
Não pactuamos com sonegação, não queremos a concorrência desleal. É isso. O primeiro Simples a assim. reclamar, a denunciar, dizer que não quer, somos nós mesmos. Simples assim. É simples, né? Então, o que é que a gente está falando? Quanto mais associação, quanto mais união, quanto mais gente participando, aí que vem aquele susto, Fernanda, que eu disse, o Luiz sabe também, quando eu descobri que o IBGE deu a informação, aquilo que eu repito, e vou repetir 200 milhões de vezes, até entrar na cabeça das pessoas. Como é que você tem uma informalidade? Não é sonegação, não é ocultação. Aliás, é dito, como a Fundação Getúlio Vargas, como um mercado subterrâneo, é um nome que é horrível, que está abaixo, né, do que a gente chama que está acima, que é a formalidade. É escandaloso, a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa de inteligência cidadã, a gente precisa de educação cívica, a gente precisa saber nossos direitos, e a gente precisa de cada empresário, de cada cidadão que tenha um pouco de consciência de que a gente pode transformar. A transformação só vai acontecer se a gente assumir o eu responsável, o eu atitude, o transformador, e entender que é da nossa conta, sim. É isso aí. Mas, Paula Márcia, eu falei para É ir isso. tocar o barco. Só... Tadinha de Fernanda, né, Paulo? Pegou logo dois falantes, né? Dois falantes, Pegou dois Fernandinha, falantes, coitadinha. tadinha. Eu vou ter que trazer, eu vou ter que trazer uma entrevista, uma pessoa para entrevistar que ela conheça, para ela tocar o barco. Porque você trouxe um elemento importantíssimo também que a gente não pode deixar de ressaltar, Paulo. Diga. O Consempre. Porque tem situações, Fernanda acompanha muito, provavelmente muito isso nas casas legislativas. Sim. Porque você, às vezes, você está com uma pauta setorial que transborda aquela capacidade de você dialogar e, às vezes, de assumir posições, porque você fica vulnerável. Obviamente que fica. Né? E a importância do conjunto empresarial através... É interessante que todos, para não cair no braço para só não de ficar um né? foco exatamente Porque só centralizado. cai, E recai. E recai, sim. E recai, obviamente que recai. Então a importância de você ter, primeiro, um elemento legítimo setorial. E segundo, dos empresários, como tem o Consempre, da iniciativa feita na Associação Comercial, você encampou desde o começo, nosso querido Mário Dantas também colocou isso lá atrás, desde o começo, a gente trazendo esses elementos para dentro, porque tem pautas, e a gente viveu muito isso na pandemia, tinha pautas que não dava para só o Brasil carregar. Exatamente. Porque é muita pancada. E vocês dividiam com quem? Todo mundo, principalmente aqui, É. principalmente nessa casa. Porque a gente tinha a capacidade de estar juntos e mostrar, pô, é aquele, bateu em um, bateu em todo mundo, brigou com um, brigou com todo mundo. Então, é assumir essa questão. Por quê? Porque o ambiente de negócios precisa estar saudável. E o ambiente de negócio saudável não é o eu apenas saudável, é o outro saudável. Boa. É um mecanismo que todo... Não tem mecanismo de... O que a gente está agora falando o tempo inteiro de sustentabilidade. Não tem mecanismo de sustentabilidade onde não exista ganha-ganha. Esquece esse mundo onde tem que aniquilar com o outro. Eu tenho uma grande virtude na vida pela minha formação. Paulo teve a oportunidade de bater o papo lá no dia que eu tive a honra de receber o título de cidadão. Foi verdade. E colocar um pouco dessa minha emocionante, história. Foi bacana e sua história é linda, realmente. Então, Fica à essa... vontade, Napolitano viu? ou baiano? Salvador. Soteropolitano. Então, eu não acredito em aniquilar pessoas ou coisas, porque simplesmente eu entendo que existe muito mais do que a matéria. Então você não aniquila o que fisicamente não existe, né? Você não tem essa capacidade, essa possibilidade. Então só há ganhos efetivos quando a gente se entende parceiro das coisas. É isso aí. E fazendo com que ela... Daí para frente, como você mesmo colocou, Paulo, poxa, eu tive minha vida aniquilada empresarialmente e construiu tudo de novo. Porque o talento sempre sobrevive. E os talentos só vai sobreviver se houver um ambiente de negócio saudável. Se não tiver um ambiente de negócio saudável, vai sobreviver o quê? É aquilo que a gente falou. Se a renda está cá embaixo, obviamente a minha oferta gastronômica vai ser mais limitada, minha capacidade de pagamento vai ser mais limitada, tudo joga para baixo. Os empresários do ramo de bares e restaurantes têm essa consciência? Olha, a maioria? É muito claro para a gente o seguinte, nós estamos vivendo, assim, aí mais uma vez, a dor mostra muita coisa e evidencia muita coisa. A dor uniu? Sempre. Sempre, porque a dor, ela quebra diversos mecanismos de distanciamento que nos aproxima aí entra o fator humano.
aí não é mais negócio. Né? Aí é a capacidade de se relacionar, de respeitar o outro, acolher o outro. Né? Eu tive na pandemia contato com milhares de pessoas que eu nunca vi na vida e nem sequer saberei se as verei algum dia em alguma Mais uma história. vez, né? Mas eu tenho certeza que participei da vida delas. Eu tenho certeza que contribuí para elas em alguma maneira. Acolheu. Né? Que eu fiz isso, que eu estava imbuído desse desejo sincero de fazer isso. Né? Então, isso aconteceu, foi a grande virtude. Eu acho. Aí a gente suplantou a ideia do associativismo, que mostrou que a gente é muito mais do que ganhar uma taxa especial de cartão de crédito. Né? A gente é muito mais do que isso. Né? Muito mais. Isso foi bom. Eu acho que existiu, Fernanda, existiu todos eles. Eu acho que a gente tem que deixar esse depoimento claro aqui, que a gente viu e sentimos o amadurecimento da liderança empresarial. A gente percebeu que existia eu vou tocar meu lado como presidente de uma federação, outro toca aquilo. Hoje não. Hoje a gente sente efetivamente, né, todos nós, né, pode ser a federação do Sistema S ou não, ou que tenha ou não tenha, não importa, mas sindicato, associações de classe, federações, eu diria confederações, quando eu falei da frente parlamentar, hoje existe exatamente aquele senso, não, vamos fazer juntos, não, estamos juntos, sim. Sim, o que é que pode fazer? Não se preocupe, vamos ver o que é. Porque a gente começou a perceber o valor disso que você falou, começou a perceber que a força de quando você vai em conjunto, né, perde aquela questão que existia uma coisa também que a gente não pode deixar de esquecer, o medo. Sim. O empresário tem medo, o empresário também diz, como é que eu vou botar a cara aqui e eu tenho um Estado que vai dizer assim, tudo bem, eu vou dar um jeito em você, aí tem até eu até curtindo pra caramba no Instagram, que tem Fica marcado, parece um cara da morte, assim, que ele vem com o papel na mão e faz, tá mostradinho você, né? E vai lá e cara, mostradinho, tá aquele amostradinho, eu disse, então é como se fosse ali o Estado olhando você, bonitinho, né? Bonitinho, mostradinho, pera que você vai ver, tal, faltou freio, morreu na esquina, então, pau, vou levar, essa parte é a relação que a gente via. Então, era importante você saber abordar. Nós não estamos aqui contra, de novo, a gente está aqui a favor do nosso país, a favor do desenvolvimento econômico, da produção de riqueza. É o que você diz, sem dinheiro, sem riqueza, sem as pessoas, sem progresso. Isso. Não tem negócio. Mas que você quer, isso que a gente está preocupado. Mas para a gente continuar, além de Fernanda passar, que a Fernanda quer um pouco saber da sua vida, um pouco, mas o que é que a Abrazel? Qual é a bandeira? Qual é a meta da Abrazel em relação à reforma tributária, ao que pode ser feito, a cobrança maior que você... Já falei do calo aperta, você colocou a reforma tributária, mas tem alguma coisa que a gente teria que registrar aqui para fazer um corte legal, para você poder botar assim, na chamada da nossa conversa, na hora que a gente for chamar e dizer assim, vem assistir o podcast, vem ouvir Luiz Amaral, presidente da Abrazel. Eu estava conversando isso com o Fernando um pouquinho antes de começar. Nós, desde a pandemia, vivemos o que a gente pode colocar como uma tempestade perfeita no mecanismo de gestão sobre o setor. O que é que, em resumo, e aí eu volto a dizer, né, que todo resumo sempre tem que ser visto com muita parcimônia e com muito respeito, a partir do fenômeno da pandemia, e já vinha se consolidando, mas ele se reforçou, nós passamos por algumas situações que consolidam essa tempestade perfeita. Nossos custos de operação aumentaram pelos protocolos, pelas necessidades, pela movimentação, pela mudança do paradigma de consumo em função dos hábitos da própria a pandemia. Nós tivemos um grau de endividamento gigantesco para poder honrar os pagamentos. Isso aí você fala até para o Estado, pode ir para o seu cliente Estado, que não, essa câmera aqui, olha assim, essa aqui. E não demitir. Então nós tivemos aumento de custos, grau de endividamento gigantesco e diminuição do movimento, diminuição da receita. Então são 3 componentes fundamentais para qualquer negócio. Ele ficou com menor movimento, ou seja, com menor faturamento, com um custo mais alto e endividado. Esses três componentes, nós previmos isso lá atrás na pandemia,
demoraria entre 3 a 5 anos pós-pandemia para se reequilibrar, que é diretamente proporcional à capacidade de geração de renda. Se não tiver renda, não adianta nada. Exatamente. Nada reverte esse quadro. E aí nós tivemos uma grande hombridade setorial, Paulo, que precisa ser muito bem colocada, porque às vezes ela não fica tão transparente para quem vê lá. Os mecanismos de ajuda, como o BEM, o programa daquele emergencial, onde podia suspender contrato e podia fazer contratações com intervalo de tempo, foram fundamentais para a nossa transição e a gente conseguir sobreviver. Nossa, mas só não pode se deixar levar em consideração um fato importantíssimo, que era pré-requisito para poder fazer isso, ou seja, o pré-requisito para que eu pudesse sobreviver e manter a minha atividade funcionando era suspender contratos de trabalho ou diminuir a carga horária, mas com a contrapartida de não demitir. Então, nós carregamos esse ônus de não demitir, ou seja, de não equilibrar as contas diante de uma realidade econômica colocada em prol dessa sustentação e dessa possibilidade disso. Então, nós conscientemente nos endividamos para poder superar a pandemia e para poder manter os empregos e salários a serem pagos. Você comentou comigo, Fernanda, qual era um dos grandes marcos da pandemia. Pode ter certeza que foi o dia quando saiu a aprovação no Congresso Nacional, que já era se eu não me engano, o 6º ou 7º dia útil do mês, onde a gente já não tinha mais a capacidade de pagar salário. Para você ter uma ideia, naquele instante, nós estávamos negociando cesta básica com os nossos funcionários. Nós estávamos pegando os nossos estoques para conseguir transferir para essas pessoas e fazer disso uma moeda de troca para conseguir pagar elas e não demiti-las. E então esse mecanismo de salvaguarda surgiu assim 48 do segundo tempo, já passadas as entrelinhas. Eu me lembro que isso, eu estava até, no momento que saiu a decisão, eu estava na agonia, eu estava sendo entrevistado na época, e ao vivo eu chorava igual criança, porque a pressão gigantesca que eu tinha recebido, e todo mundo estava recebendo naquele tempo, era exatamente disso. Mas a sua também era absurda, porque não a gente, porque você centralizava o tempo inteiro, não, era diário, o tempo inteiro nisso. Então, o que é que acontece, Paulo? Nós, inclusive, estamos com uma ação em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil, existe um movimento de ação de reparação que a Brasel colocou, que é exatamente a contrapartida de tudo esse esforço que nós fizemos, que nós colocamos. Então, hoje você fala disso. Então, são a tempestade perfeita entre aumento de custos, em grau de endividamento e diminuição do faturamento. E dessa reparação, vocês pedem o quê? Exatamente a possibilidade de que você tenha, como nós tivemos, os mecanismos de alívio da questão. Você tem uma ideia, Paulo, se discutiu muito pouco. É impressionante como as coisas vão tomando um corpo e às vezes de certas discussões fica ao largo. O que a gente está discutindo ainda muito até, que é o chamado PERSE. Né? Uma das previsões do PERSE, que foi praticamente esquecida desde o começo, era a possibilidade de ser reembolsados salários pagos durante a pandemia. Existia uma previsibilidade dentro do PERSE disso. Que uma MP, que agora não vou me recordar o número dela, no meio desse caminho, dessa discussão maior, se perdeu e ela, do jabuti, algum apagou aquele negócio ali que saiu na surdina da noite e era um mecanismo de reparação fundamental. Claro. Que é a mesma coisa, nós acompanhamos isso no mundo inteiro. Pô. No mundo inteiro tiveram mecanismos de crédito a fundo perdido para bares e restaurantes, pelo entendimento do grau de capacidade de absorção de mão de obra. Nós somos os maiores empregadores de mão de obra, nós estamos falando aqui, você bem sabe, a construção civil emprega muito, mas ela tem oscilações muito grandes de mercado. Nós temos uma barreira de entrada nenhuma, nós temos 70 mil pessoas, você está falando aí em torno mais ou menos de 300 a 500 mil pessoas formais ligadas à atividade. Nacional? No estado da Bahia. No estado da Bahia? No estado da Bahia. No estado da Bahia. Para você ter uma ideia da dimensão que a gente está falando. Então, o quanto isso passava por dentro dessas decisões. Então, a reparação vem nesse sentido, Paulo, de buscar esses mecanismos hoje, porque vieram muita coisa a fundo perdido. Uma das outras frentes que nós sofremos demais, crédito. Uma das coisas que eu mais sofri, aí eu sofri pessoalmente, porque eu botei minha cara
muito na busca desse mecanismo de crédito e ele não se efetivava. Né, Mas se efetivou depois? Até hoje não, e sobre outras regras completamente distintas. Você acha Porque que não o que é vai, que né? aconteceu? Se você se lembrar, o primeiro Pronamp tinha umas taxas maravilhosas, eram condições extraordinárias. Dinheiro virtual, não apareceu para ninguém. Quase ninguém conseguiu acesso a esse processo. Dinheiro virtual ainda tem, aparece, tem o Bitcoin aí e tal. Você está falando de dinheiro imaginário, dinheiro de sonho. Pois é. Você acordou então, e não existiu. Os mecanismos, então, aí você fala, poxa, eu tô com 30% do meu setor quebrando. E você vai fazer, qual é a sua grande mecanismo de ajuda? Pô, abrir linha de crédito com juros de mercado, e é mais do que isso, exigindo certidões ou situações que já não são mais reais. Não existe certidão. Existe que já não são mais reais, né, dentro do universo. Então, você vê aquilo se definhando na sua frente. Isso leva para, de novo, informalidade, descrédito no governo, descrédito no apoio que a gente está querendo colocar. Claro. Isso é real. Luiz, então esse seria hoje a maior necessidade que o Brasil hoje luta lá nessa reforma tributária, para ter uma carga menor, porque pelo que eu percebi, eu até vi lá também vocês bem representado, quero colocar para você, bem representado, Tivemos participativo, viu? Lá fazendo um trabalho, e estava feliz se saísse do jeito que vocês queriam. Não sei se vocês conseguiram. Na verdade, você bem acompanhou isso. Nós estamos em regimes específicos, né? Conseguimos enquadrar bares e restaurantes já nessa possibilidade. Mas saiu aquele primeiro projeto fruto das frentes de trabalho e das frentes parlamentares. É isso aí. E depois saiu do governo, completamente díspare desse processo, que para mim faz parte do jogo. Agora é exatamente negociar e trazer as coisas. É o que nós estamos fazendo lá no Instituto, normal. É o que nós estamos fazendo direto com essas 20 frentes parlamentares. Mas, como você falou, se a gente não tivesse lá nos posicionando, trazendo a nossa realidade como ela nunca será vista, óbvio. Não adianta. Mas a Assembleia Legislativa acolheu também, né? Sim, o tempo inteiro a gente tem feito esses mecanismos então, eu me recordo, de posicionamento. Sempre a Assembleia Legislativa estava lá. O tempo inteiro, na Câmara de Vereadores também. A gente tem um trabalho muito forte de acompanhamento, de monitoramento legislativo para fazer esse processo. Porque a gente entende isso, que a construção não é que eu preciso ser. Não falo, ninguém me escuta. Não, eu estou me colocando para falar. O nosso grande exercício é esse. Porque os locais existem. Eu tenho anos nessa história. Nós nunca fomos mal recebidos em nenhum local legislativo, desde quando a gente se portou com maturidade, com respeito e com contribuição. Boa. E essa contribuição até efetiva. para lavar o caminho, né? Exatamente. Não é para discussões partidárias. Políticas partidárias, a gente faz política empresarial, boa. Não é política partidária. Mas a gente chega em todas elas, aí não tem nenhum espectro ideológico que tenha qualquer refugado a qualquer manifestação nossa, que a gente tenha chegado lá com respeito, com contribuição, com sinceridade, que é uma coisa muito importante também dos pactos negociais, né? De se colocar de uma maneira sincera e honesta. Todas elas nós fomos muito bem recebidos. Ganhamos algumas, perdemos muitas, mas estivemos lá, né? fazendo parte do processo. E é o que a gente vai fazer daqui para frente o tempo inteiro. Mas quando você coloca, só Paulo, fazendo uma vírgula, a questão da reforma tributária, ela é um mecanismo para frente. Ela é um mecanismo de construção de um futuro mais equilibrado. Ok. E a outra coisa é o seguinte, você tem uma ideia aí, nós temos uma pesquisa recente agora de maio, mês passado, 42% das empresas de bares e restaurantes estão endividadas. 42%. Mas na Bahia ou no Brasil? No Brasil, esse número 42, o recorte baiano é um pouco maior, inclusive. Ele oscila entre 45, ele tem uns 3 a 4 pontos a mais do que o nacional. Sendo que desse universo de dívidas, Paulo, nós temos 72% de impostos federais. Imagine. 43% de imposto estadual. E você veja o grau de discussão que a gente está falando disso. Olha aí, mais uma vez, o devedor quanto mais. Exatamente. Numa hora dessa se encaixa num processo desse. Todos vão estar dentro do...
se for pela Se certificação for que está porque eles presente estão hoje. colocando lá, Até para né? conseguir a linha de crédito Acabou, foi tá todo difícil, mundo porque vai dar criminalizado. Não bem. Não é consigo. verdade? Então você está encalacrado Até no para pior dos mundos conseguir, hoje, Paulo. é, Você Verdade. está devedor e e não não tem como está com capacidade de assumir crédito. crédito. É isso aí. E É um aí? absurdo, é um absurdo a gente absurdo não mesmo. compreender isso, não entender isso. Fernanda, você quer fazer alguma pergunta assim para meu amigo, qualquer Sobre uma a que você vida. queira fazer, para a gente poder não abusar tanto dele, que ele está aí Ave já há um Maria. tempão. Não, Isso gente, é não, um eu só queria prazer. saber a respeito da sua vinda com sua família para aqui, para Salvador, e como foi que você começou a empreender aqui na capital baiana. E se sua vida só foi nesse ramo mesmo, empresarial, de bares e restaurantes, ou você já se aventurou por outros? Vamos lá. Bem, eu cheguei em Salvador com 6 anos de idade, né, com meus pais. E aí meu pai veio para o Polo Petroquímico de Camaçari, meu pai é químico, né? E nós viemos para cá. E minha família é toda de São Paulo. Nós passamos, morei no Rio de Janeiro antes de vir para cá. Aí passamos aí, daí de 6 anos para cá, ficamos aqui o tempo inteiro. E depois com 18, meu pai voltou para São Paulo. Eu voltei, fiquei um ano, mas não aguentei mais ficar lá. Já não tava, já estava baiano já de vez. Aí retornei para cá. E nesse retorno já vim para morar sozinho, com 18 anos de idade, né? Então aí fui recebido por um grandíssimo amigo, irmão, hoje que cada vez mais brilha na sua carreira como cineasta baiano, que é Sérgio Machado, né? Machado, E reconhecido. é uma figura extraordinária. E pela mãe dele, Dona Ieda, que é uma pessoa que trago no meu coração com uma gratidão já tamanha. E aí depois aí comecei, eu, como bom geminiano, né, tenho olhares para muita coisa, então comecei muito na área de informática, sempre gostei dessa área, né? E aí depois enveredei para a área de bares e restaurantes. E aí também tem um testemunho para você ver a importância de entidades, o Senac, do Sistema S. Né? Foi naquela época, 1989, né, não tinha a internet que nós temos hoje, nem acesso à pesquisa. Né? Você, com certeza, como eu, e você, como bom vendedor de livros, sabe que eu tinha que ir para a biblioteca fazer pesquisa. E a única biblioteca que tinha pesquisas naquele momento era a biblioteca do Senac. Né? Então, eu passei 2 anos fazendo os estudos de caso e fazendo plano de negócios. Quando aos 19, aos 23, eu montei meu primeiro negócio, um restaurante no shopping famoso Iguatemi, né, que agora é o Shopping da Bahia. E a gente ficou 25 anos, foi um sucesso muito grande. Fomos, durante 14 anos, os maiores vendedores de chopp Norte e Nordeste. Eu brinco, como eu estava brincando com você, para mim é o maior estacionamento de marido da Bahia, porque todo mundo ficava para comer um quibe e tomar um chopp enquanto as esposas estavam fazendo suas compras. Então, daí desse mecanismo aí eu fiz alguns projetos de franquia, fizemos algumas coisas Brasil afora, tive a oportunidade de trazer, né, experiências nessa área. Aí fui mordido pela mosca do associativismo, comecei a me dedicar muito ao associativismo, devo muito a Brasel, conheço todas as capitais do Brasil em função desse giro que a Brasel proporciona, inclusive tive a experiência de poder fazer 2 festivais gastronômicos em Pequim, na China, né, levando produtos de agricultura familiar, que depois se consolidaram como exportação, e muito fruto quem era o secretário na época, o nosso querido deputado Eduardo Salles, Que maravilha. que para você ter um parceiro que eu também tenho muita gratidão pela companhia e pela possibilidade, sempre da sua postura em relação ao segmento. Ele sempre foi muito próximo da gente, muito atuante. Né? Então, e aí depois, vivendo também essas clarezas da injustiça, me despertou o estudo pelo direito. E aí eu fui estudar direito. Na área de estudo de direito, aí eu fiz pós-graduação, tanto na área tributária, na área de compliance, digital, e também muito ligado a essa questão de dados, análise de dados. Então, eu sou formado em inteligência de negócios e business analytics também. Então, quer dizer, a cabeça gira para todo lado. Parabéns. Meu amigo, você quer dizer alguma coisa para o seu público último para a gente... Paulo, eu quero muito agradecer a cada um de vocês, e agradecer a oportunidade e fazer, sem dúvida, um grande registro de respeito a essa casa, né, de respeito à história que essa casa traz. Vocês podem perceber pela minha conversa
o quanto eu acredito na essência das coisas, nas sementes plantadas. E nós temos aqui ó, Santa Casa de novo, aqui na Associação Comercial da Bahia, essa semente plantada há muito tempo. E se a gente está falando de dificuldades, Paulo, você bem me presenteou com um livro da história da Associação Comercial e eu tive a possibilidade de analisar. Imagine como não era isso quando nasceu, Exatamente. né? Eles foram muito Exatamente. mais heróicos e muito mais corajosos Muito. do que nós hoje estamos aqui Exatamente. buscando num ambiente democrático, como você Exatamente. colocou, mais livre de pensar. É isso aí. Hoje nós esbarramos talvez nessa capacidade cultural, mas eu não é à toa que eu trago tatuado na minha perna o Dom Quixote, né? Então eu acredito, eu não consigo desacreditar de que esse é o caminho possível e óbvio que nós vamos despertar, cada um desperta seu É momento. isso aí. Né? O que eu gostaria muito é de que nesse papo conseguisse despertar em vocês a ideia do associativismo, a ideia de que juntos podemos muito e que se some. Não fique apenas atrás das ferramentas digitais, não fique atrás apenas do WhatsApp, mas dessa capacidade de estar junto ao redor de uma mesa, preferencialmente ao redor de uma mesa de bar e restaurante, onde tudo se resolve, onde sempre estão ali. Ninguém vai para um bar ou restaurante se aborrecer, né? Ele vai sempre com o espírito aberto, ele vai sempre buscando alguma coisa nova, ele vai sempre buscando um entendimento, vai sempre buscando confraternizar. E que seja sempre essa a nossa mensagem. Porque confraternizando a gente constrói, né, Paulo? É isso aí. Né? A gente precisa. Fantástico, eu não tenho nem. Fernanda, por favor, você agora, porque. Muito legal. Obrigada, Luiz. Foi um enorme prazer tê-lo aqui. Eu acho que eu tive contato com você durante a pandemia, né? Acompanhei toda a sua história na pandemia, nessa batalha que eu acho que foi eu acredito ter sido o maior desafio, né, da sua época e te parabenizar. Porque eu achei que você acolheu muito bem, vi a sua luta lá no Parlamento Baiano, sempre lá na Assembleia Legislativa da Bahia, e também, Paulo, atendendo toda a imprensa, porque eu imagino que não deve ser fácil, porque o jornalista, quando ele quer a notícia, ele fica ali de forma insistente, né? E principalmente querendo um furo de reportagem, muitas vezes. Então, obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Paulo. Meu amigo Luiz, Fernandinha, gente, é o seguinte, é um orgulho muito grande, um prazer, porque eu sei que a gente está ombreado, né? Eu, você, Eduardo, nosso querido Walter Thanos, que está aí também com você, Ademazinho, eu vou esquecer alguém, vai ficar chateado comigo, né? Mas você me ajuda Isabela aí. Soares. Isabela também, toda a executiva da Associação Comercial, Carlos Cantuar, Rosema Maluf, nome? Constança, Sobreira, Marcelo Nogueira Reis, nosso vice-presidente, também junto com os outros. Zildo. Vamos lá, quem ainda tem? Ricardo, é isso aí. Ricardo, Marquinhos Cidreira, o grande, que eu chamo sempre do maestro. Né? Zilanda Costa e Silva, que está sempre presente, sempre presente com a gente, à disposição. E todos essas pessoas que já estão, né, fazendo parte desse grande momento, dessa grande transformação, que é exatamente acreditar nessa nova filosofia social e política que é a consciência cidadã participativa transformadora. É exatamente o exercício da inteligência cidadã. É exatamente entender que é da nossa conta, que a gente tem uma fração ideal desse país, esse país nos pertence. Nós precisamos acreditar nisso mesmo que você disse. E não espere para despertar como eu e Luiz despertamos. Na dor. Né? Na dor. Podem acreditar que tem valor e acredite sim. Né? Venham, se associem a Brasel, se associem a qualquer associação que vocês fazem parte, que fazem parte do seu negócio. Né? Acredite. Vamos acolher, vamos participar, vamos estar juntos, vamos acreditar que a gente pode transformar o nosso país. A gente fazer por merecer. Como você disse, antes de nós, muita gente veio lutando. Nós estamos aqui. Né? É fazer por merecer. E acreditar que a gente precisa ter também a nossa obrigação de fazer um país melhor para nossos filhos, nossos netos, para as pessoas que vão vir e que vão ter a oportunidade de fazer o que a gente está fazendo, de lutar sempre que as transformações vão acontecer. Então, gente,
Luiz, obrigado. Obrigado Orgulho. a você, Paulo. Fernandinha, Obrigado, como sempre, Fernanda. juntos. Gente, pau na máquina, vamos transformar.